todos e a todas. Eu queria agradecer o convite do Tom, cumprimentar o professor Xi, e que seja bem-vindo aqui no Brasil, e Silvia também, já tive a oportunidade de conhecer, Carla. Enfim, nós não temos aqui no Brasil nenhuma institucionalidade já consolidada em torno dos estudos de juventude e nenhuma rede, né? Mas temos grupos bastante ativos em redes informais de pesquisadores voltados para o tema de juventude. E eu acredito que possamos ter um otimismo com uma certa moderação na perspectiva de que esses estudos estão se consolidando no Brasil. Eu queria apresentar para vocês algumas reflexões a partir de alguns estudos que eu pude participar com grupos de professores de outras universidades brasileiras, de alunos de mestrado e de doutorado, em que nós fizemos 2 estados da arte, ou seja, um balanço da produção de dissertações e tese na pós-graduação brasileira, envolvendo nesse último tanto a área de educação como ciências sociais e serviço social, mas um outro estudo que ainda está em fase de desenvolvimento, que eu tenho tentado identificar os pesquisadores e as suas várias formas de vinculação com o campo de estudos de juventude. Esse estudo começou em 2009 e já está em fase de conclusão. Realizamos agora uma série de entrevistas com cerca de 30 pesquisadores brasileiros que se dedicaram de modos diversos aos estudos de juventude nos últimos anos aqui no Brasil. Algumas características desse tipo de vinculação são muito importantes para mostrar como a contribuição para os estudos de juventude no Brasil, ela vem de fontes também diversas, tanto nas ciências sociais como na área de educação. De um lado, nós poderíamos dizer que há pesquisadores consolidados. Nós identificamos alguns pesquisadores já consolidados na área de educação, que têm experiência na pós-graduação, de orientação de teses, produção acadêmico-científica, liderança ou participação em grupos de pesquisa. Nós chegamos a identificar 96 pesquisadores no total, sendo desses 96, 64 que podem ser considerados consolidados e 32 emergentes, ou seja, são jovens doutores que estão migrando e desenvolvendo estudos em relação aos temas de juventude. Nas ciências sociais também nós percebemos um grupo já mais consolidado, tanto na antropologia como na sociologia e menos na ciência política, em torno de 36 pesquisadores e também em torno de 30 pesquisadores emergentes. Esses pesquisadores todos, né, nós fizemos algumas entrevistas, a abordagem é qualitativa, portanto não era possível entrevistar os 162, mas tentamos preservar a diversidade de instituições, de regiões e também de vínculos, tanto pesquisadores consolidados como emergentes. E eu queria então apresentar aqui para vocês muito rapidamente, a partir desses estudos desenvolvidos, um pequeno balanço e algumas perspectivas e desafios. Acho que o primeiro balanço que a produção brasileira sobre juventude traz, sobretudo essa produção que vem depois de meados dos anos 1990, nós fomos um pouco mais tardios do que os nossos colegas latino-americanos, né? Nós retomamos o tema a partir de meados dos anos 90, sendo que eu falo retomada, né? Porque nós precisamos sempre lembrar que há estudos importantes desenvolvidos em torno de jovens no Brasil nos anos 60, né? E somos um pouco herdeiros dessa tradição. Uma questão muito importante que esses estudos contemporâneos marcam é trabalhar com a ideia de juventudes e não com uma palavra no singular, a juventude brasileira. Acho que este foi o grande marco dos estudos dos últimos
diverso, o país é desigual, as desigualdades e as diferenças são as mais variadas possíveis, e os estudos começaram a retratar essa ideia de juventudes no seu plural. A segunda observação que se percebe, inclusive pela fala dos nossos pesquisadores e dos estudos, que toda essa produção buscou superar, avançar e qualificar melhor a ideia de transição. A ideia de uma mera transição, o momento da juventude como uma mera transição, incomodou, inquietou os pesquisadores, porque se partíssemos da ideia de uma mera transição, como todas as fases de vida, existem transições. Então, o que é específico desta transição, né, de um certo momento no ciclo de vida? Então, fomos além da ideia de uma mera transição. Uma outra variável importante que eu chamaria aí de uma discussão conceitual que a pesquisa no Brasil enfrentou foi a crítica da ideia de moratória, que era uma ideia muito forte da produção europeia e muito anglo-saxã, da ideia de que os jovens viveriam uma moratória. Eles não estariam ainda plenamente inseridos na vida social, não estariam com a autonomia da vida adulta e, portanto, não estariam com todas as características do exercício da possibilidade de intervenção, porque a condição de estudante traria uma moratória. Esta ideia, os pesquisadores brasileiros, em grande parte, tentaram dialogar com ela por duas razões. Primeiro, porque a condição dos jovens brasileiros sempre foi uma condição em que não só a ida à escola marcava o seu modo de vida. Os jovens no Brasil, desde cedo, aliaram a experiência educacional com a experiência de trabalho. Portanto, diferentemente dos estudos dos países ocidentais do hemisfério norte, em que se fala muito o tema da transição da escola para o trabalho, as ciências sociais, né, no Brasil e a educação trabalharam também com a ideia de uma concomitância, não de uma transição do trabalho, da escola para o trabalho. E, por consequência, um tema que parece que mobiliza bastante a reflexão dos pesquisadores chineses, a retomada dos estudos de juventude no Brasil, em grande parte, procurou superar a ideia de que os jovens eram problemas, mas pensá-los como atores capazes de ação coletiva e de presença na esfera pública, nas mais variadas formas da expressão cultural e política dos seus grupos. O que eu acho que temos ainda como grandes desafios conceituais e metodológicos, né, na pesquisa seriam, né, ligados a algumas questões importantes. A primeira é que, e falo aqui na frente de uma especialista nos estudos de geração, que é a Vivian Weller, né, uma fraca discussão dos temas geracionais ao se estudar a juventude. Este é um desafio que os nossos estudos daqui para frente têm que pensar, porque somos uma sociedade marcada por algumas mudanças, né? A dimensão do tempo histórico é fundamental, mas também somos uma sociedade marcada por algumas permanências. E como é que a transmissão e a relação entre as gerações se dá para se pensar o tema da juventude? Outro desafio que se coloca para nós hoje é que nós fizemos uma certa fragmentação nos estudos de jovens, ora discutindo o trabalho, ora discutindo as culturas juvenis, ora discutindo o lazer. Ou seja, nós deveríamos pensar em modos mais transversais para compreender esse sujeito jovem na sua diversidade de situações neste momento do ciclo de vida. Então, ideias como modos de vida,
territórios, experiência social, né? Quer dizer, seriam entradas bastante ricas para se pensar a dimensão dessa transversalidade da situação juvenil, para além dessa fragmentação, ou estudando trabalho, ou estudando escola, ou estudando lazer. Essa transversalidade, que eu chamo que é um desafio forte para nós, incide também sobre a nossa capacidade de construir pontes entre os vários estudos, quer seja por uma dimensão comparativa, que nós ainda não conseguimos desenvolver aqui no Brasil, quer dizer, a intencionalidade de realizar comparações, sobretudo para pensar o que há de transversal nessa experiência de jovens brasileiros e o que é singular de acordo com as várias possibilidades da inserção social, de gênero, étnica, regional, etc. Eu creio que resta aqui para nós um exercício de imaginação sociológica, como o sociólogo Wright Mills sempre nos estimulou para construir desafios intelectuais novos. Eu tenho a impressão que nesses desafios intelectuais novos, o exercício também da comparação com situações que historicamente desconhecemos, de países do Sul com o Sul, acho que teríamos, né, caminhos férteis para pensar melhor a nós mesmos, né? Por que não conhecermos os jovens da África do Sul, os jovens da Índia, os jovens da China e pensar os jovens brasileiros nessa relação. Se nós temos hoje uma reestruturação do espaço mundial e de suas fronteiras, nós também temos que pensar numa reestruturação do trabalho científico. E acho que para essa reestruturação do trabalho científico, eu acho que os desafios conceituais e metodológicos são inúmeros, mas os desafios éticos também são muito fortes. É a dimensão da alteridade, de encontro com o outro e de entender pelo outro a nós mesmos. Acho que estamos vivendo esse momento, abrindo essas perspectivas, e eu queria considerar que precisamos arregaçar as mangas e fazer esse trabalho coletivamente. Obrigada.